a promessa de terra abundante e de ótimos salários. O tom de propaganda para encorajá-los é evidente em cada página, onde colocam em relevo todas as facilidades, as ajudas e as muitas possibilidades de emprego. Nos panfletos se fornece um quadro extremamente positivo das condições dos italianos na nova terra. Foi assim que, no final do século XIX, milhares de italianos deixaram a pobreza para embarcar para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Argentina e para o Brasil. A longa e temível viagem via mar não os intimidava, mas por quanto tremendas pudessem ser as condições de viagem, a principal preocupação dos passageiros era de que o navio pudesse afundar. Naqueles anos foram dezenas os naufrágios que envolveram navios com imigrantes italianos. Por exemplo, o naufrágio em 1880 do navio Sudamérica, que provocou 80 mortes. O de 1891 do navio Utopia, que provocou 576 mortes. O da Ortigia, com 249 mortes. Em 1898, o Bourgogne provocou 549 mortes. E em 1906, o Sírio provocou 292 mortes. Em 1927, o Principessa Mafalda provocou 385 mortes. As doenças também eram temidas. Notável foi o caso do navio Carlo R. da Companhia Società Commerciale di Navigazione di Genova, a bordo do qual, em 1894, se alastrou uma epidemia de cólera que fez cerca de 200 vítimas. Logo que chegou ao Rio de Janeiro, o navio foi colocado em quarentena e depois foi obrigado a voltar para a Itália com todos os passageiros remanescentes. Depois de uma longa viagem via mar, que poderia durar mais de um mês, chegando aos portos de Santos e do Rio de Janeiro, os imigrantes eram pegos e levados com carroças até o interior. A cidade de São Paulo era um primeiro centro de chegada, onde eles se alojavam no edifício da hospedaria dos imigrantes. Deixada a cidade, partiam para as diversas localidades do interior. Além dos perigos dos naufrágios e das doenças, ainda tinha nostalgia de casa, como testemunham as muitas cartas de arquivo. Aberta a imigração em massa para o Brasil, os italianos lideravam os contingentes. O êxodo em massa de italianos começou cerca de um ano depois da unificação da Itália e envolveu pequenos agricultores e lavradores que não conseguiam sair da miséria e estavam submersos pelas taxas, enquanto o processo de industrialização, muito atrasado em relação aos outros países europeus, conseguia absorver só uma restrita parte de trabalhadores. A vida desses imigrantes no Brasil se demonstrou imediatamente muito difícil. Problemas com a língua, com a diferença de cultura, a falta dos alojamentos prometidos, as doenças, principalmente a febre amarela, se revelaram uma total desilusão. Há alguns meses da primeira chegada de italianos, do grupo de 240 pessoas, mais de 40 tinham morrido e mais de 80 estavam doentes. Os imigrantes italianos mal conseguiam se adequar a uma situação completamente diferente daquela prometida, a convivência com os trabalhadores negros e a ter que se adequar aos costumes do lugar, sobretudo a alimentação. Entre todas as outras coisas, também o salário era muito mais baixo do que o concordado. Considerando que as primeiras levas de imigrantes chegaram em 1870 e que a escravidão só foi abolida definitivamente por lei em 1888, os imigrantes conviveram por um tempo com a mão de obra escrava, o que muitas vezes causava conflitos entre os dois grupos e os administradores das fazendas. Se somava aos outros problemas o fato de os fazendeiros e seus capatazes, desacostumados a lidar com trabalhadores livres, tratarem os recém-chegados da mesma forma como haviam tratado os escravos africanos. E mesmo depois da abolição da escravidão,
persistia a mentalidade escravista dos fazendeiros, como atesta o termo escravos brancos, com o qual se indicavam os novos trabalhadores. O cronista italiano Oreste Ristori denuncia as atrocidades a que testemunhou e que contrastavam com a propaganda feita pelo governo italiano e pelas companhias de navegação. Na fazenda Guatapará, onde gemem presos cerca de 10.000 colonos, se cometiam atrocidades assustadoras. Os colonos que não quisessem se dobrar às infâmias dos administradores ou patrões eram arrastados à força em uma espécie de subterrâneo, presos a um tronco, flagelados a sangue e abandonados ali por 3 ou 4 dias em jejum. Alguns desses, entre eles um rapaz de 17 anos, pereceram miseravelmente. Outros conseguiram escapar, narrando coisas horríveis que provocaram grande indignação aos ouvintes. Obviamente o Estado ouvia só o lado dos fazendeiros e a justiça nunca era feita, ou era feita com as próprias mãos, como no caso do colono Ângelo Longaretti, que matou o filho do patrão para proteger a honra das mulheres da família. O imigrado terminou na prisão por culpa de uma justiça que pendia só para uma parte da balança. Na crônica de Oreste Ristori se observa tais denúncias: falta de pagamentos aos lavradores e falta de liberdade para comprar e vender, doenças invalidantes, punições físicas recebidas dos proprietários, de pessoas da família ou dos administradores e atentados contra a honra às mulheres das famílias dos imigrados. Ristori apresenta a situação de violência a que são submetidos os italianos, reduzidos à condição de escravos. Com tantos maus tratos, muitos desistiram de batalhar pelo pote de ouro que haveria no Novo Mundo e voltaram para a Itália, ou foram tentar a vida na Argentina e no Uruguai. Para os italianos, teve uma complicação suplementar. Não havendo fundos para pagar a viagem ao Brasil, confiavam nos serviços das companhias que ofereciam a viagem pré-pagada pelo governo brasileiro, com a obrigação de reembolsar as passagens quando tivessem trabalhado e adquirido o dinheiro. Para muitos italianos, porém, restituir o dinheiro requeria tempo. Assim, eles tinham que permanecer nas fazendas por muito mais tempo do que o esperado, tendo muitos deles sido vítimas da desonestidade dos fazendeiros ou vítimas dos próprios connacionais que os recrutaram nas suas terras com promessas que nunca puderam manter, como foi o caso de Pietro Tabacchi, um comerciante trentino que, tendo falido na Itália e com a intenção de fugir dos credores em 1850, se mudou para o Brasil, especificamente para o Espírito Santo, onde começou uma prometente atividade de exportação de madeira. Com recursos acumulados em 1873, comprou terrenos em Santa Cruz e, com financiamentos do governo, começou a cultivar café, inserindo mão de obra europeia. Em 1873, ele voltou para a região trentina, na Itália, e convenceu 386 pessoas a se transferirem para trabalhar com ele no Brasil. No ano seguinte, desembarcaram em Vitória. Segundo o contrato, cada lavrador teria tido passagem gratuita, transporte até a fazenda. Eles teriam em arrendamento 12 hectares de terreno a resgatar em 5 anos a um preço justo, a disponibilidade de alojamento e comida por 6 meses, em troca de trabalhar gratuitamente na fazenda por 1 ano. Nos 3 anos seguintes, teriam continuado a trabalhar por um salário combinado. A iniciativa se revelou logo destinada a falir. Os terrenos não eram apropriados para o cultivo do café, assim como as condições climáticas não eram apropriadas para trabalhadores provenientes da Europa. Tabacchi não foi capaz de respeitar o acordo, hospitando os trabalhadores em grandes barracões e não garantia alimentação adequada. Alguns se rebelaram, mas outros, cerca de 20 famílias, continuaram naquelas condições sem prever alternativa àquele tipo de vida. A dureza das condições em que estavam vivendo os italianos, no limite da sobrevivência, foi atestada também por vários relatórios dos inspetores enviados ao Brasil pelo governo italiano, depois de muitas denúncias, e essa situação de constrição suscitou um eco muito negativo na imprensa italiana. O cônsul do Espírito Santo, onde chegaram em grande escala os imigrantes italianos,
estigmatizou nos seus relatórios as condições inaceitáveis a que se sujeitavam os imigrantes pelas condições climáticas, a escassez e a qualidade dos alimentos, o tratamento a eles reservado por parte da polícia e as incertezas que caracterizavam o recurso à justiça. Depois de uma longa campanha contra a imigração da Itália, sobretudo contra a imigração subvencionada pelo governo brasileiro, o comissário-geral decidiu enviar em 1902 um próprio encarregado, Adolfo Rossi, a controlar a situação. Rossi apresentou ao governo italiano um relatório equiparando os italianos a escravos brancos. Com base nesse relatório, o governo italiano emanou um decreto chamado Decreto Prinetti, que proibiu viagens em grupo pagadas como tinham sido feitas até aquele momento, a menos que os contratos fossem aprovados pelos entes governamentais. O grande fluxo migratório terminou então naquele período. De 1903 a 1920, emigraram somente 306 mil italianos e aumentaram também as viagens de volta para a Itália. Os que permaneceram, trabalharam, faziam os trabalhos mais humildes e mais pesados, desprezados, insultados e criminalizados, e algumas vezes até linchados. As fontes documentais atestam os dramas, as renúncias e as esperanças traídas. A outra parte da história é aquela conhecida, a superação e a fortuna dos muitos Matarazzo, Portinari e Scarpa. Mas como eu já disse, essa é a outra parte da história.